Namastê, boa noite a todos e todas. Boa noite. Meu nome, qual será? É Rafael Rodrigues ou Raghunandan Das. E para explicar por que eu tenho dois nomes, eu vou começar a minha apresentação com uma prática de conexão. Então eu convido a todos a se desejarem, fecharem os olhos, tentar relaxar nesse momento e ouvir o som que vocês vão ouvir agora. Quem quiser repete comigo. Eu diria que é tão calmante quanto a aromaterapia da Gabi, porque a gente consegue sentir sensorialmente, né, que não só o aroma, mas o som, ele nos conecta. Então, uma das coisas que eu aprendi quando eu virei Raghunandan Das, que foi um nome que o meu professor de yoga da Índia me deu, que é um nome iniciático, de quando a gente começa a aprender um conhecimento acima, além do que a gente conhece aqui no Ocidente. Foi que nós podemos nos conectar simplesmente cantando em conjunto, cantando em grupo. Uma coisa tão simples, conecta. E isso que eu vou passar um pouquinho para vocês hoje. A desconstrução do construído, ou é o que temos para hoje. Então, hoje eu vou falar sobre o meu objetivo de vida, que para muita gente vai parecer muito esquisito, como está sendo dito aqui, que, como está escrito ali, é o pós-vida. Mas como pode uma pessoa ter como objetivo de vida o pós-vida? Porém, para deixar todo mundo curioso, antes eu vou falar um pouquinho de mim, nesses tópicos que estão aí para todos assistirem. Então, eu vou falar sobre o meu contexto espiritual, familiar, de onde eu nasci, quando eu nasci, e das fases da minha vida. Uma vez você foi fogo na vida. Uma vez. Quando minha avó um dia chegou para mim e falou, minha avó é colombiana, então ela chegou e falou para mim, Rafinha, ela esqueceu o espanhol e não falava português, então ela misturava tudo. Que o Rafinha já estás com pelos por toda parte. Então eu já tinha deixado de ser essa coisa fofa que vocês estão vendo aqui. Nem tão fofo, não acho que era uma criança tão bonita assim, mas acho que criança é sempre fofa, né? Então dizem que este sou eu. Ou pelo menos nessa época eu tinha certeza que eu era essa criança. E por que a gente fala isso? Porque nesses conhecimentos que a gente vai adquirindo, à medida que a gente encontra professores, da mesma forma que no INAP, que a gente encontrou pessoas tão importantes que mudaram a nossa vida e vão transformar a nossa forma de se comunicar, esse professor ele me ensinou que nós, muitas vezes, e a psicologia, que é a minha formação, também reforçou isso, que nós não somos quem nós aparentamos ser. Então essa criança fofinha, ela provavelmente achava que ela era uma coisa, e muitos dos adultos também permanecem achando que são aquela personalidade que se apresenta. Por quê? Porque o Rafinha era uma criança feliz, porque ele não pagava boletos. Uma coisa muito aterradora, que deixa as pessoas, né, do que pagar boletos. bem ciente do
que ela é, né? A pessoa fica com eu sou o quê? Um pagador de boletos, né? Eu também não cozinhava todo dia e eu não limpava a casa. E aí eu botei asteriscos ali, vocês podem perceber, porque a minha digníssima esposa está aqui e ela não vai concordar comigo nesse ponto, porque na opinião dela eu tenho certeza que até hoje ela dirá que eu não cozinho todo dia e não limpo a casa. É uma reclamação constante e eu ressuscito a apresentação da Marcela ali, que quando ela começou a falar, eu quase me retirei, porque realmente eu não estou sendo um exemplo. Então, nesse caso, você ainda é o Rafinha, não cozinha e não limpa a casa. Pior, não é mais o Rafinha, mas continua com hábitos do Rafinha. E aí, para iniciar essa questão no meu contexto espiritual, porque na minha vida, a parte espiritual ela é a mais importante. Eu não consigo não pensar no caminho que o ser humano traça e trilha desde que ele nasce até ele abandonar o corpo que ele está vestindo e o que acontece depois. O que para muita gente é uma questão, para outras pessoas não é questão nenhuma, as pessoas não tendem a pensar nessa possibilidade, porque preferem viver a vida como ela é, como ela se apresenta, sem pensar no futuro. Não quer dizer que eu penso lá na frente, ou melhor, lá na frente. Quer dizer que se você presta atenção no que você está fazendo agora, você já vai saber o que você vai colher lá na frente, plantar e colher. Então, na minha família, quando eu nasci, essas pessoas de branco são pessoas de uma instituição, de uma ordem espiritualista, né? Muito avançada, num pensamento que diz que nós, para o fim da vida, nós podemos voltar a não nascer novamente, para quem entende o que é o nascer e o renascer, né? Então, para além de tudo que se pensa dentro de várias outras doutrinas, eu nasci numa casa onde as pessoas já pensavam em ferramentas para você não nascer novamente, não como uma urgência, não como uma demanda de você ficar pensando isso o tempo inteiro, mas era uma coisa decidida, né? Nós não precisamos nascer e renascer novamente para aprender algo. A gente pode aprender tudo nesse momento, nessa vida, e não precisamos voltar o tempo inteiro. Eu não fui batizado na igreja católica, apesar de ter estudado em colégios católicos, então ali a igreja, e os mestres, esses mestres do conhecimento, que no Ocidente chegaram a partir do século XIX, esse conhecimento, sempre foram muito presentes na nossa vida. Então eles eram exemplos a serem seguidos. E quando você segue um exemplo, seja um exemplo de um coach, seja um exemplo de um professor, de uma mãe, de um mestre de qualquer área, a gente tenta galgar esse conhecimento se projetando no mestre. Aquele ali, para quem conhece, é o Ramatiz, muito famoso, tem vários centros espíritas que levam o nome do Ramatiz. Na minha tenra idade, e eu considero, né, até os talvez 5 anos de idade, a única coisa que eu lembro, uma frase memorável, era essa. Eu morava num condomínio ali na zona norte do Rio de Janeiro, enorme, simples, mas muito grande, e eu lembro dessa frase que eu falava quando eu era criança, né? Eu era inteligente, mas eu era brincalhão ao mesmo tempo. Então eu falava, gente, era como se eu tivesse me dado conta disso, né? O número 5 tão presente na minha vida. Eu falava, eu tenho 5 anos, moro no bloco 5, apartamento 501. Eu falava isso assim, sabe? Nossa, que legal, que sincronicidade, a palavra 5, né? E não lembro mais nada antes dos 5 anos, tá? Tudo
lembro é do que me contaram a partir daí. Com 9 anos, a gente foi morar no interior de São Paulo, então eu perdi toda a minha rede infantil de amigos e tive que começar de novo numa cidade do interior. E por esse motivo eu cresci no meio de adultos que praticavam aquela ordem, aquela escola espiritualista, e até os 29 anos eu era a pessoa que se achava o gênio da humanidade no sentido espiritual, né? E eu comecei a notar essa arrogância espiritual, por isso que eu coloquei no título a desconstrução do construído, porque infelizmente não são todos, mas muitas pessoas que entram em contato com um saber que as faz se sentir muito completas e muito plenas, elas acabam se considerando melhores que as outras. Então, dos 9 aos 29 anos, eu voltei para o Rio de Janeiro com 16 anos, e aos 29 eu senti que esse ciclo se interrompeu. Existia essa arrogância da minha parte. E hoje em dia eu falo brincando, mas não é nada bonito você se sentir melhor que os outros, e sempre com ar professoral, sempre, né? Eu estou certo e os outros estão errados. Aos 29 anos eu conheci esse meu professor de yoga e senti uma mudança na minha vida. Troquei de doutrina, porque foi isso que aconteceu, simplesmente saí de um lugar e fui para o outro, não necessariamente para um lugar melhor ou pior, foi uma troca, né? Foi um baque, porque eu era uma coisa e deixei de ser. Novos conceitos vieram, conhecimentos ancestrais que eu não tinha, então eu comecei a considerar aquele conhecimento anterior ultrapassado, apesar do conhecimento que veio em seguida ser anterior àquele, mas, né, por ser, para mim, fazer muito mais sentido, eu considerava ele ultrapassado. Novos hábitos, porque dentro do yoga, que vem de civilizações ancestrais, o que a gente faz aqui no Ocidente são quase comportamentos animalescos, assim, sabe? Eles dizem que a gente não sabe nem tomar banho, nem no banheiro, exemplos básicos, assim. A nossa rotina é completamente louca, a gente não segue nem a conexão que a gente teria com o cosmos, por exemplo, que apagou a luz do mundo, vai dormir, acordou, acendeu a luz do mundo, vai, levanta, né? Só que com a evolução da ciência, da luz elétrica, etc e tal, a gente mudou, e aí a gente se chama de quê? De notívago. Ah não, eu funciono melhor à noite, e eu como isso em tal hora, na hora que tem que comer aquilo eu não como, na hora que tem que comer coisas que o estômago não está preparado para digerir, eu como. Então são coisas que começaram a me balançar, mas sempre com aquela empáfia, sempre com aquela olhada de cima para baixo em relação às outras pessoas, não considerando elas ruins nem inferiores, mas simplesmente não tinham conhecimento que a gente tinha. Isso acontece não só em religião, tá, gente? Isso acontece em saberes básicos. Não é só achar que a sua religião é melhor que a outra, ou mais verdadeira que a outra, mas dentro da mesma profissão a gente vê isso, né? Melhores palestrantes que os outros, melhores advogados que os outros, porque não seguem as técnicas certas, vai saber onde a gente pode ver isso. E também novos relacionamentos. E aí ficou a dúvida para mim. Eu comecei a mudar meus hábitos e as minhas relações, eu não sabia se eu que estava me afastando das pessoas ou as pessoas que me olhavam e falavam, mas com isso aí eu não quero mais me relacionar. E aí eu troquei de rede de apoio, de sistema de relacionamento, né? E eu lamentava alguns, outros eu dava graças a Deus, inclusive. Até que eu fiz 42 anos, há 4 anos atrás, e o que me sufocava, que era o quê? Aquela rigidez, aquela arrogância, aquela coisa rígida mesmo,
conseguiu, ela me tomou de uma tal forma que se eu não saísse dela pelo último suspiro que tivesse, eu não sei onde eu ia parar. E ela me levou a uma liberdade, né? É quase um líquido que você põe dentro de um vidro e você vai enchendo, você sabe que ele vai transbordar, então você tem que parar de encher aquilo ali, senão vai transbordar. Foi quando eu conheci a Dona Maria, né? Aí eu considero essa a fase da abertura, porque vocês vão entender daqui a pouco o que aconteceu, em que eu me permiti reviver coisas e deixar os dogmas. Essa foto é do ano passado, então eu fiz uma associação aí só para dar para entender que foi uma iniciação, né? O casamento é um tipo de passagem dentro da vida da gente, mesmo que não tenha sido o primeiro casamento. E essa foto também é recente, mas fala muito do nosso momento atual, que marca cada vez mais a abertura dessa nova fase. Eu era um monge celibatário. Eu cheguei no nível de achar que eu não precisava nem de uma companheira, né? Então olha a cara da criatura olhando. Não estava posando para foto. O meu nome era Agunanda, que quer dizer o servo de Deus. Mas as pessoas me chamavam de Ragumanda, que era brabo, então manda em todo mundo, né? Aquela figura ali. Também, né? Ah, também o quê? Aquela foto ali de cima foi quando a coisa realmente se abriu, né? As pessoas começaram a me compreender quando eu abri a boca para falar algo para elas e me convidar para participar de outros círculos, porque quando a gente é isso aqui, a gente fica dentro de um círculo só e ninguém quer nem saber de você, mas você acha que é porque não alcançam o seu tamanho, né? E foi quando um palestrante muito famoso do espiritualismo no Brasil, chamado Wagner Borges, começou a me chamar para cantar. E eu não estava nem aí, porque eu fui com a camisa do Botafogo, vocês estão vendo? Eu ia e sentava lá e começava a cantar, e por algum motivo as pessoas começavam a gostar daquilo, né? E esse último momento foi semana passada em Curitiba, onde a gente se apresenta agora em teatros, a gente fala para milhares de pessoas que se encantam com o que a gente faz, né? Eu digo que a minha espiritualidade ela se abriu quando eu parei de me achar a pessoa que estava certa e comecei a ouvir o outro. E tudo que batia em mim de difícil, eu deixava bater pelo respeito, pelo amor que eu queria desenvolver pelo outro. E, obviamente, eu tive que estudar a mente, o que o outro pensa, né? E desenvolver essa empatia, né? Que a gente, como psicólogo, às vezes acha impossível de acontecer, porque cada pessoa é uma, né? E empatia é diferente de simpatia, né? Empatia é você simplesmente se abrir para o outro. E simpatia é quando você se força um pouco ou se afiniza frequencialmente, mas aí é fácil demais, né? Então, sobre o que eu falei, né? Que eu disse que eu ia falar e já entreguei tudo, que o meu objetivo de vida é o pós-vida, porque se a gente vive a vida da melhor forma possível, primeiro de tudo aprendendo a ser um ser humano. E o que é um ser humano? É algo que se coloca para o outro, né? E não se coloca só para si. Isso vai tornar a vida uma celebração de amor, de paz, e não uma conquista de algo que você se coloca como objetivo de vida e percorre aquilo desesperadamente e não vê o colorido, não vê o afetivo, não vê o calor de você sentir esse amor que a sua esposa te dá, que os seus amigos te dão, que o jeito simples e amoroso de você ser com as pessoas, você recebe em troca.
Então a resposta é sempre o amor. Eu aprendi que Deus não é uma coisa só, que cada um tem um relacionamento com Ele, individual, então Ele não tem uma forma específica, Ele não tem só um nome, que eu também não sou o dono da verdade, apesar da verdade não ser, as pessoas colocam a verdade como opinião, então essa é a minha verdade. Não, talvez não existam várias verdades, existam opiniões, a gente confunde, né? Que nós podemos aprender com qualquer um, que nós percorremos caminhos, mas talvez lá no final elas levam a uma única experiência, uma única meta, que se nós vivermos a nossa própria vida, mesmo tendo exemplos de pessoas onde nós nos basearmos, é uma boa solução, e que amar sem limites, mesmo não sabendo ainda o que é o amor, é uma aposta. Então, sendo nós buscadores de um sentimento gostoso, de amor, de paz, ou materialistas, buscadores de bens e coisas materiais, nós podemos manter o ideal, talvez, do que um ser humano é, que é um ser humano que respeita o próximo, que honra a sua família, né? Não são valores de uma religião específica, valores de quem busca o que é o amor, da gratidão da compaixão pelas pessoas, porque existe uma diferença entre pena e compaixão, né? Pena é quando você se considera melhor que o outro e você fala, nossa, eu tenho pena daquele ali. E compaixão é quando você se une nesse objetivo, inclusive pelos os nossos irmãos mais jovens, por exemplo, que são aqueles que não pensam tanto quanto a gente, mas têm sentimentos como nós, que eu considero que são os animais, né? Então a gente pode ver o jeito que uma pessoa trata um animal, é o jeito que a gente vê como ela trata ela mesma e a vida. Então eu agradeço muito e, para finalizar, eu queria novamente fazer uma conexão para a gente encerrar. Nós encerrarmos todos juntos. Mais uma vez, para me sentir confortável de fechar os olhos. Quem quiser repete.